Falar de futebol internacional, vamos falar de futebol espanhol com ele, Filipe Luís, que já está aqui na tela do Bom Dia Fox. Bom dia para você, Filipe Luís, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Filipe Luís, a gente te acompanha muito aqui na tela do Fox Sports, acompanhando La Liga, o campeonato espanhol, e vocês estão na cola do Barcelona em segundo lugar e agora chega na cola do Atlético, o Real Madrid. Fala um pouquinho pra gente sobre essa disputa. Barcelona tomou gosto, disparou, mas vocês vêm em segundo lugar na tabela. Muito bem, obrigada, né? Estamos num grande momento, mas com certeza estamos pagando o nosso começo, que foi ruim na temporada. Perdemos jogos que não deveríamos ter perdido, acabamos cometendo muitos erros, fomos eliminados da Champions, mas continuamos aí lutando para estar perto do Barcelona. Sabemos que ainda faltam muitos jogos pela frente, mas o time já vem numa linha ascendente, vem crescendo. Chegou o Diego Costa, chegou o Vitolo, o time está melhor, a gente está com mais confiança para jogar. E, claro, a Liga a gente sabe que depende do Barcelona, eles estão muitos pontos na frente, mas no futebol pode acontecer qualquer coisa, então tem que sempre acreditar e tentar até o final. O Barcelona 7 pontos nesse momento na frente do Atlético de Madrid. Tem jogão, hein? Esse final de semana, domingo, ao vivo e exclusivo, viu, Filipe Luís? Só no Fox Sports aqui no Brasil, para mostrar esse jogão contra o Sevilha. Vamos falar muito desse confronto. E a Lívia falou aí, vamos falar de futebol internacional, vamos falar de futebol espanhol e vamos falar daqui a pouquinho também de seleção brasileira. Que esse cara aí merece estar nesse grupo aí do Tite. Ô Felipe, nós hoje abrimos aqui o Bom Dia Fox mostrando o sorteio também dos confrontos de oitava de final da Liga Europa, né? Enfim, o que te pareceu aí? Você acompanhou o sorteio? Queria saber aqui quem tinha a tua opinião sobre esse confronto. O Atlético de Madrid vai encarar o Lokomotiv Moscou. Acompanhamos o sorteio, quando a gente saiu do treino, estava passando o sorteio no vestiário e a gente sabe que são muitas equipes boas na Europa League. Não é a competição que a gente queria estar jogando, mas como a gente está agora na Europa League, então vamos tentar ganhar. Já tive a oportunidade de ganhar em 2012, temos uma competição muito bonita e vamos tentar disputar até o final aí para tentar ganhar esse título. Mas Lokomotiv Moscou, como você falou, uma equipe forte, talvez a equipe mais difícil que a gente podia ter pego agora, mas estamos preparados. Como eu falei, a gente está num grande momento, o time vem crescendo cada vez mais e fosse quem fosse o rival que a gente pegasse nessas oitavas de final, a gente está preparado para tentar passar. Boa. Ô Felipe, você acabou de me citar o bom momento que vocês estão vivendo. Falando do Campeonato Espanhol, La Liga, de 24 jogos, foram 16 vitórias já da sua equipe. Dessas 16, 10 jogos vocês venceram por 1-0. Eu achei muito curioso esse placar, 10 vitórias, 1-0, por quê? Fala um pouquinho da característica do time. O Corinthians, fechou né? A casinha 1-0, é goleada. Garantiu os 3 pontos, isso é o que interessa, a gente sabe, Felipe. Mas te surpreende essa sequência de 10 vitórias por 1-0, placar magrinho? Então, é uma grande estatística, né? Mas no futebol você tem várias formas de ganhar, de merecer ganhar e de plantear cada sistema em cada jogo. Aqui a gente defende com os 11 jogadores, não tem nenhum jogador que a gente deixa de lado para descansar, para depois atacar. Então todo mundo tem que correr e a gente nota lá atrás. Obviamente, primeiro começando pelo nosso goleiro, que está num grande momento, que talvez é um dos 3 melhores goleiros do mundo no momento, que é o Oblak. Nossa zaga que está muito bem compenetrada, cada vez mais nós sentimos a nossa linha, a linha de 4 atrás, a gente está cada vez mais, sente mais cômodos no campo, os volantes também ajudando bastante, mas principalmente o que tem que ressaltar aqui é o trabalho dos nossos atacantes, né? Tanto o Diego, Griezmann, Gameiro, quem jogar lá na frente, e os nossos pontas, eles correm, ajudam na marcação, então a gente sempre que a bola chega lá atrás, já chega já com dificuldade, né? Os rivais têm dificuldade para passar. Esse esforço faz com que, obviamente, a gente faça menos gols, mas quando faz o gol a gente já sabe que esse resultado é o que a gente tem que manter, tentar sempre jogar depois no contra-ataque e ganhar o jogo. Como eu falei, agora nos últimos jogos o time já começou a crescer, já começou a jogar melhor, já está com mais confiança e está no grande momento, mas até então cada gol que a gente fazia valia quase para
para ganhar esses 3 pontos que eram complicados. Com certeza, Rodrigo Bueno, 1-0 foi chegando, está em segundo lugar atrás do Barcelona, 1-0 é goleada. Os 3 pontos estão na conta. Eu ia falar para o Felipe integra há muito tempo aquela que para mim é a melhor defesa da Europa. O Atlético de Madrid não só na Espanha, é a melhor defesa da Europa há muito tempo. E sai Miranda, trocam os nomes, o trabalho do Simeone defensivo, a bola parada, né? Um time que joga muito bem em contra-ataque. São 9 gols apenas em 24 jogos. Impressionante. Para mim é a melhor defesa da Europa e acho que é um mérito do Felipe Luiz. Ele pode falar, Felipe, até em termos de seleção brasileira, é uma vantagem para você ser um lateral da melhor defesa da Europa? Porque a gente lembra que, historicamente, o Brasil tem muitos alas, né? Laterais que apoiam muito bem, vão muito para frente e nem sempre marcam forte. E você consegue integrar uma defesa que é referência. É uma vantagem para você ser um lateral que marca melhor que a maioria dos laterais brasileiros? Olha, pode ser uma vantagem, né? Mas não vejo dessa forma. Vocês que acompanham todos os nossos jogos aqui, vocês sabem que eu sou quase um ponta aqui quando a gente ataca, né? Eu sempre estou aberto porque dificilmente a gente joga com pontas abertas, como era o caso do Carrasco, que não vinha jogando muito, mas era o único jogador talvez que jogava mais na linha. Então, como a gente não tem esses pontas que jogam abertos, então os laterais acabam fazendo essa função. Então, no meu caso, eu sou quase mais atacante do que defensor, né? Mas o que você falou sobre a defesa e a marcação, o negócio de tomar poucos gols, são os aspectos que a gente tem claro. A gente sabe perfeitamente como a gente tem que marcar, qual é o momento que a gente tem que fechar ou abrir, ou sair no adversário, ou sair para dar o bote, qual é o nosso tipo de marcação, tanto na bola parada como na hora de defender quando o nosso rival está atacando e nós estamos na linha da área. Então, como a gente sabe todos os aspectos, são muitos anos trabalhando juntos, a gente já sabe tudo o que o Simeone quer, fica mais fácil. Eu já jogo com o Godin já fazem muitos anos, o Lucas vem crescendo, o Jiménez, o Savic, todos eles já se conhecem bem, então, como eu falei, fica muito mais fácil, muito mais compenetrado na hora de defender. Mas ser uma vantagem na hora da convocação, eu acho que depende muito do momento, não só na defesa e ataque, o lateral tem que fazer essa função, defender e atacar, então depende do momento que a gente está no momento para o treinador escolher quem vai. Felipe, falando um pouquinho de seleção brasileira, né? A gente já está batendo aí na reta final da regressiva para a Copa do Mundo. Aliás, você, né, vai ter a oportunidade de jogar na Rússia muito em breve pela Liga Europa. Mas como é que está a ansiedade? Como é que está a sua expectativa com relação a isso? Porque eu lembro que em 2014, por exemplo, eu apostei muito no seu nome na lista final. E para mim foi uma surpresa muito grande você sobrar na Copa do Mundo do Brasil. Aquilo, de certa forma, como é que mexeu com você? Isso agora aumenta a sua expectativa para 2018? Você tem conversado com a comissão técnica da seleção? Como é que está na tua cabeça tudo isso com a Copa do Mundo cada vez mais perto? Então, eu ia mentir se eu falasse que eu não quero ir. Claro que eu quero ir, estou sempre pensando, desde que começou a temporada e os últimos anos já principalmente, a gente já sabe que vem a Copa e é um objetivo da gente, todos os jogadores eu acho que a gente está no grupo da seleção, a gente quer ir para essa Copa e não só ir, se não ganhar, né? Mas eu sei que não depende do que eu quero, depende do que eu faça no clube dia a dia, cada jogo que eu jogo durante a semana, se eu estou bem, se eu estou mal, porque esse ano eu machuquei bastante, então tudo depende do momento. Então, se eu estiver bem aqui, eu vou ter mais chance de estar nessa lista final para a Copa, né? Como você falou, 2014 foi um grande ano para mim, mas eu não acho que o Felipão, no caso, errou, porque ele levou também 2 grandes laterais que estavam num grande momento e acabei não tendo essa oportunidade. Mas a única coisa que eu posso fazer que depende de mim é jogar o melhor possível aqui no Atlético, fazer uma grande temporada, tentar ser campeão, talvez da Europa League ou tentar lutar pela Liga até o final. E se eu estou bem aqui, com certeza eu vou colocar a dor de cabeça na cabeça do Tite para ele poder decidir no final. Uma dor de cabeça boa, viu? Opa. E eu tô nessa aposta com você mais um ano, viu, Calheiros? Eu acho que ele já tá com o passaporte na mão, esperando só o carimbo. Só que aí, o Felipe Luiz, você, quando tem atuado pela seleção, você é reserva imediato do Marcelo, que é um baita lateral, garantido na seleção brasileira, tem o espaço dele garantido no Real Madrid. Qual é a sua diferença, o seu futebol, entre o seu futebol e o Marcelo para contribuir na seleção brasileira? O que você tem de diferente que o Tite pode olhar e falar assim, não, o Marcelo contribui dessa forma, mas o Felipe Luiz eu ganho nesse aspecto? Tem muita diferença? Qual é a leitura que você faz, já que você tem sido o substituto imediato?
Então, é evidente que somos laterais muito diferentes. Não só eu e o Marcelo, senão todos os que passaram pela seleção têm características diferentes, né? A gente não copiamos ninguém, a gente tem nossas próprias características dentro do campo, nossos pontos fortes e pontos fracos. Mas, como você falou, um reserva imediato, eu não me considero dessa forma, né? Eu acho que eu venho sendo convocado muitos e muitos jogos e muitas vezes me sinto muito importante dentro do grupo da seleção, até mesmo jogando menos que o Marcelo. Mas cada vez que o Tite precisa de mim, eu tenho a mesma responsabilidade que ele e eu acho que estou também preparado se, no caso, ele quiser me levar para a Copa, né? Uma característica, o Tite sabe perfeitamente quais são as diferenças. Eu coloquei a palavra reserva imediato, não no desmerecer do banco, né? Sim. Mas é na certeza que a gente sabe que o Tite vai contar com ele como já vem contando. Se não tem Marcelo, claro. Felipe Luiz, por isso que eu já coloquei aqui o Rodrigo Bueno, que ele está com o passaporte na mão, só esperando o carimbo, tamanha importância na seleção. Ô, Felipe, você pode fazer uma comparação entre o Tite e o Simeone? Para quem não sabe, os dois eram volantes, né? O Simeone muito pegador, né? Chegava com força, mordia bastante. E os dois têm, assim, em boa parte da carreira, bons sistemas defensivos. O Simeone, né, monta defesas que são ferrolhos ali, é muito difícil fazer gol no Atlético de Madrid. E o Tite também no Corinthians, grandes sistemas defensivos. Você consegue traçar um paralelo entre eles? Não sei se o Tite é melhor na parte tática. Na própria seleção, se o Simeone é mais motivador, cobra mais. Dá para comparar as figuras dos técnicos, Tite e Simeone? Claro que a gente pode comparar, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com os dois e são diferentes, mas como você falou, na parte defensiva são muito parecidos, né? Os aspectos, a forma de marcar, a forma de posicionar as duas linhas, a quem tem que sair na hora que tem que sair, como pressionar o adversário lá na saída de bola. Então isso é muito parecido, mas aqui como o Simeone trabalha dia a dia, são muito mais jogos que no caso da seleção brasileira, a gente depende muito do adversário. Então o Simeone muda as peças do nosso time dependendo do adversário que a gente tem pela frente. Se talvez o lateral esquerdo do outro time não defende tão bem, então ele tenta atacar mais por esse lado, coloca algum jogador mais rápido pela nossa direita para atacar esse lateral esquerdo do adversário. O Tite nesse caso pensa muito mais em nós, porque também, obviamente, a nossa qualidade é imensa, não temos quase que nos preocupar por quem temos na frente, porque a gente sabe que os nossos atacantes são capazes de abrir qualquer defesa e qualquer marcação. Mas, como eu falei, também eu adoraria trabalhar com o Tite num clube, poder ter dia a dia, porque eu acho que ele no mesmo caso que o Simeone é capaz de fazer um jogador crescer, capaz de fazer um jogador se sentir da melhor forma possível no nível de confiança, porque a gente sabe que no futebol um jogador que está mal fisicamente, mas tem muita confiança, acaba jogando bem, né? E no caso contrário não é assim. Então acho que os dois treinadores são os que conseguem, são similares nesse sentido, que eles conseguem fazer o jogador crescer e tirar o máximo de rendimento possível desses jogadores. Ô Felipe, o Rodrigo Bueno estava citando aqui, estava destacando o Atlético de Madrid como uma das principais defesas aí da Europa, né? E esse sistema aí eficiente defensivo do Simeone. Então eu já te pergunto, porque nós estamos falando de um país onde tem dois ataques fenomenais, né? Duas equipes com dois ataques que chamam a atenção já há vários anos, há várias temporadas. Estou falando do Real Madrid, que tem o Cristiano Ronaldo, estou falando do Barcelona, que tem o Messi, Suárez, enfim. É mais complicado para o Atlético de Madrid, nesse sistema solidificado na defesa, enfrentar o Real Madrid ou enfrentar o Barcelona? Qual a equipe que dá mais trabalho para vocês ali quando vocês não têm a bola, Felipe? Então, é difícil de comparar porque o Real Madrid é um clássico, é um derby, né? Aqui na mesma cidade, então o jogo fica muito mais acelerado e quase não tem um favorito nesse jogo, né? Porque realmente pode acontecer qualquer coisa. Mas o Real Madrid deixa jogar, tanto tem a bola como dá a bola para o adversário, e no caso do Barcelona tem o Messi. Essa é a grande diferença do Barcelona. É muito difícil parar, porque primeiro você já tem que gastar com dois jogadores com o Barcelona, com o Messi, desculpa. Você tem que saber que
é difícil roubar a bola deles, eles sabem abrir bem o campo, têm paciência, tocam bem a bola, mas ao mesmo tempo são vulneráveis no contra-ataque. Mas nos últimos anos, historicamente, tivemos mais dificuldade de jogar contra o Barcelona que contra o Real Madrid, mesmo que a gente conseguiu eliminar o Barcelona 2 vezes nos últimos anos da Champions. Na Liga a gente nunca conseguiu ganhar deles, acho que, não sei, nos últimos anos, aí fazem muitos anos que não ganhamos do Barcelona na Liga, então, por estatística, tem que dizer que o Barcelona é mais complicado pra gente. Boa. Ô, Felipe Luiz, vamos falar um pouquinho de um outro personagem muito importante, né? Você já citou Simeone, a gente sabe da sua importância no sistema defensivo da sua equipe, do Atlético. O retorno do Diego Costa, quanto isso mexeu no vestiário, com o torcedor, com ele mesmo? Como é que foi esse retorno dele para casa? É que o Diego você já deve conhecer muito bem também. É um jogador diferente, né? Um jogador que acaba mexendo muito com os zagueiros adversários. Ele é um cara que está sempre contente nos treinos, então ele contagia essa energia, essa agressividade dele, essa intensidade, tanto no treino como no jogo, ele acaba contagiando pra gente. Era importante ter viesse um atacante que já conhecesse o que é o Atlético de Madrid, que já conhecesse o que era o Simeone, porque não é fácil adaptar esse sistema de treinamento, então quase todas as contratações que a gente faz tem um certo período de adaptação, acabam sem jogar no começo, ficam meses sem jogar, então é complicado. Mas o Diego já chegou jogando, já chegou bem, mesmo que ele teve que passar por esse período que ele não pôde jogar por causa que o Atlético estava punido pela FIFA. Mas o Diego é como eu falei, um jogador que acaba mudando um jogo só pela forma de ser que ele tem, e isso faz com que todo mundo melhore do lado dele. Felipe, eu queria que você falasse da mudança do Vicente Calderon para o Metropolitano. Vocês já estão se sentindo em casa no novo estádio? No começo acho que teve alguns tropeços ali, aquela coisa de adaptação, a torcida, vocês que vivem o Atlético de Madrid, que é um clube que tem muita paixão envolvida, né? Muito amor ao Vicente Calderon, e teve essa mudança, a modernidade chegou, dinheiro chegou. Vocês já estão em casa, bem adaptados, já é um Caldeirão, o Metropolitano como era o Vicente Calderon? Ainda não, mas já está parecido, né? No começo, nos primeiros 2, 3 meses, foi complicado, porque é muito diferente. São estádios completamente diferentes. E o Caldeirão foi a nossa casa de jogos, nossos melhores jogos das nossas vidas, né? Na Champions, jogos realmente históricos para a história do clube. Então, você fazer essa mudança para estádios totalmente diferentes, o campo, até o mesmo tipo do gramado é diferente, então foi muito complicado no começo, mas agora, depois que já jogamos clássicos, já jogamos a Champions, já jogamos grandes jogos, já nos estamos sentindo melhores, até mesmo porque a gente não perdeu ainda em casa na Liga Espanhola, só na Copa do Rei e na Champions. Então, parece que está dando certo, né? Mas como você falou, no começo é complicado. Eu que tive a oportunidade de chegar no Atlético de Madrid em 2010, eu vi o que era esse clube e o que se tornou hoje. É uma coisa absurda, né, o que cresceu. Então, me sinto também parte dessa mudança, me sinto orgulhoso por ajudar, de certa forma, a fazer o Atlético de Madrid crescer e ser o que é hoje. A gente está vendo aí na tela seus títulos pelo Atlético de Madrid, impressionante, é um belo currículo do Felipe Luiz. Agora, a gente lembrava agora há pouco, Felipe, do Diego Costa, né, que bateu no Chelsea e retornou. Você viveu uma experiência parecida também, semelhante, né? Bateu no Chelsea e retornou para o Atlético. Fernando Torres é outro exemplo de jogador que deixou o Atlético, foi para o Chelsea e retornou. A gente vê que tem uma relação próxima desses dois clubes, pelo menos nesse campo aí de transferências. Mas o que acontece? Porque nesses casos, a gente acompanhou, não sei se eu vou usar a palavra correta, essa saudade de voltar para o Atlético de Madrid. O que acontece lá no Chelsea? Por que não teve passagens tão duradouras, no seu caso e no Diego Costa, o Fernando Torres até que durou mais, para retornar ao futebol espanhol? Então, como você falou, no caso do Fernando Torres com o nosso, acho que é totalmente diferente, porque o Fernando começou aqui na categoria de base, cresceu, desde criança ele está aqui, cresceu sendo do Atlético e ele acabou saindo e retornou como um ídolo que ele é. No nosso caso, o meu e do Diego, foi mais assim, vivemos os melhores anos da história do clube. O clube nunca tinha conseguido conquistar tudo que conquistou nos últimos anos e a gente estava aqui. E a gente foi peça-chave nessa conquista, né? Titulares, jogávamos todos os jogos, então
quando você sai e você vê o que você deixou para trás e fala, puxa vida, né? Que momento que eu vivi no Atlético. Então, você sente esse vínculo, esse carinho com o povo e com a gente. E tivemos a oportunidade de voltar. Muitos dos nossos companheiros que saíram não tiveram a oportunidade de voltar, que talvez nem querem, mas teve outros que quiseram e não puderam voltar, né? Mas no nosso caso, sim. Então, estou muito feliz de estar em casa e poder, quem sabe, encerrar minha carreira aqui dentro de muitos anos aí para poder escrever o meu nome na história do clube, né? Boa, é muito legal ver esse conforto, essa relação que você tem ao falar do Atlético. E a gente vê esse conforto também ao falar do Simeone com ele em relação ao Atlético. Você disse aqui nessa entrevista, Felipe Luiz, diversas vezes que o atleta tem que chegar e se adaptar a um sistema que já vem sendo trabalhado há muito tempo, que funciona há muito tempo. Sim. E você disse que chegou na equipe lá atrás em 2010. O Simeone também está muito tempo no comando da equipe. Como que ele faz para seguir motivado, seguir motivando vocês, para estar sempre renovando, né? Para a equipe não cair no marasmo, na mesmice, porque vocês vêm sempre numa linear muito boa. Qual é o diferencial dele nesse trabalho de tanto tempo no Atlético? Então, ele mudou bastante desde que ele chegou aqui na primeira semana, no primeiro ano, né, no caso, né, que a gente conquistou títulos e tudo. Ele foi se adaptando com novos jogadores, novas situações, foi se reinventando, é a palavra que ele gosta de utilizar. Eu acredito que não deve ser fácil para um técnico, né, depois de ter muita gente que não joga, gente que quer ir embora, triste, ou então talvez um ídolo de um clube que acaba passando por um plano mais secundário, e ele está vivendo toda essa situação, e viveu como jogador e está vivendo como técnico, né? Então ele tem a capacidade de saber de que também às vezes ele erra e às vezes ele, obviamente, quando ele acerta, o time nota, mas ele, como eu falei, ele está cada vez se reinventando, está melhorando cada vez mais e não ficou parado no tempo, está sempre tentando aprender, está tentando mudar a sua forma para que o time se adapte, pode se adaptar para a situação que ele quer, entendeu? Com jogadores que vêm novos, então tudo isso aí ele tem treinadores talvez que param no tempo e ele não, está sempre se reinventando, estando no clube que não é fácil. Legal. Felipe Luiz, olha, prazer muito grande recebê-lo aqui, entrevistá-lo, bater esse papo aqui ao vivo no Bom Dia Fox. A gente está sempre muito atento aí ao Campeonato Espanhol, jogão domingo ao vivo exclusivo em Atlético de Madrid e Sevilha e Atlético de Madrid. E olha, boa sorte para você, não só no Campeonato Espanhol, na Liga Europa, mas também aí nesse projeto de chegar à sua primeira Copa do Mundo. Grande abraço, Felipe. Muito obrigado, prazer falar com vocês, abração. Legal, tá aí um personagem muito interessante. A gente está sempre acompanhando o Felipe Luiz aqui na tela do Fox Sports com o Campeonato Espanhol. E quem sabe nós vamos acompanhar ele aqui também na tela do Fox Sports na Copa do Mundo.